Olá, paz e prosperidade. Eu sou o Romulo Aguiar, hoje eu estou aqui com o Márcio Berbet. Márcio, primeiro de tudo queria agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, aceitou já de primeira já o convite, eu fico muito feliz com isso. Obrigado, Romulo, pela oportunidade. Eu te chamei aqui hoje porque eu te conheço, cara, desde criança. Meu pai é advogado, você também é advogado, e eu acho que você não vai nem lembrar, mas tipo, eu te conheço de criança mesmo, assim, que eu vejo. E sempre, quando eu fiquei adolescente, quando eu comecei a saber mais ou menos quem eram as pessoas, eu já vi em você já uma conduta já cristã. E num tempo onde ninguém era, tipo assim, nenhum dos seus amigos era todo mundo assim, da pá virada mesmo, da parte assim que eu comecei a lembrar. E Campo Mourão, cidade pequena, vai pra fora, tudo, tal, não sei o que, mas volta e sempre te vi ali caminhando, né, com Cristo, assim, a gente se encontrou no triatlon, se encontrou nas academias, barbearia, tudo. E agora, tipo, que eu tenho esse conhecimento em Cristo, assim, que eu sei da importância, eu sei do pouco da dificuldade do começo, e quanto eu tiro o chapéu, cara, porque são quantos anos que você está alinhado aí com Cristo? Que a gente está firme, caminhando, agora vão fazer já 18 anos. 18 anos. 18 anos, né? Antes a gente deu uma caminhada, aquele negócio, não tem a concepção mesmo, escorrega. E muitos amigos falam o seguinte, né, Romulo? Que muita gente pensa que para você vir até Cristo, você tem que parar de beber, parar de fumar. E eu falo para os meus amigos, porque muitas vezes eu convido eles, falo, cara, vamos na igreja e tal. Ah, mas eu não vou porque eu estou bebendo e tal. E você tem que vir dessa forma mesmo, né? A Bíblia fala, né? Venha a mim os que estão aflitos e eu vos aliviarei, né? Então você não tem que perder essa concepção. Mas já vai fazer 18 anos. Estou com a minha filha com 16 anos, né? O pastor o qual caminho também todo esse tempo foi o pastor que fez o meu casamento da Michele. Sempre foi ele? Sempre foi o Antônio Ibanez, né? Que legal. Ele cuida de nós ali, pegou minha filha no colo, minha filha tá lá. É isso que eu queria perguntar, a gente já vamos chegar já nessa parte. Conta então um pouco, quantos anos você tem hoje? Tô com 48. 48, não parece, ó, meninão aí de tudo. Que massa, cara, que massa. Como que foi a sua infância, como que foi a sua criação dos teus pais em casa em relação a Cristo? Rômulo, olha que interessante, cara, eu tenho algo muito legal para falar que até eu falo que dá um aperto, que os meus avós eram evangélicos e eles me levavam no domingo, falo culto dominical, né, que falavam ali na Presbiteriana Renovada. E o meu avô e minha avó tem algo muito interessante. O meu avô, ele não era analfabeto, ele não tinha leitura, mas ele sabia a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Sério, cara? É algo que, assim, aí depois você começa a entender com o tempo o porquê que ele tinha esse conhecimento, que era um dom que Deus deu para o meu avô e eu admirava muito isso. E a gente ia lá, meu avô tocava gaitinha na igreja e tal, e minha avó sempre falava. Depois de um tempo eu fiquei perdido, tive meus problemas e como todo mundo tem, tive caídas, eu tive problema com droga, usei muita droga, nunca precisei ser internado, bebia muito, né, Romo? Acho que Campo Mourão, todos os adolescentes aí, o pessoal da nossa faixa, o povo de hoje acha que bebe, nós bebíamos muito mais, né, naquela época lá. E aí, primeiro minha avó faleceu, depois o meu avô, e eu sempre falo, cara, que eu sou a resposta de oração dos meus avós. Hoje eu entendo isso. Legal. Eu falo isso, eu tive esse entendimento também. No começo eu falei, que bom, né? Deus, encontrei. De repente eu falei, aí comecei a ter entendimento sobre a oração. Daí eu falei, eu sou fruto da oração de alguém. E daí eu lembrei das orações da minha mãe também. E tem algo muito legal que foi assim: a minha sogra e o meu sogro, eles foram para a igreja antiga quadrangular, hoje atual Igreja Palavras que Curam, do pastor Antônio Ibanez, mais conhecido como Toninho. E tinha algo muito interessante, eu ia buscar meu sogro e minha sogra, namorava a Michele ainda, e o pastor chegava no carro, dava um toque sempre no meu ombro, falava assim:
Márcio, você tá bem? Eu falava, tô bem. Aí, e ele nunca falava nada. E a gente, sem aquele conhecimento, a Michelle então ficou grávida, a gente aquele namoro fora de uma visão cristã. E foi quando a gente sentiu no coração que devia falar com o pastor. E o pastor convidou nós daquele jeito carinhoso com ele e tal. E eu falei assim, Michelle, eu queria que o pastor fizesse no meu casamento, né? Aí ele convidou nós, falou, eu faço casamento, mas eu queria que vocês estivessem na igreja, era uma sexta-feira, tipo 6 horas da tarde, 6h30, pra gente bater um papo. E aí ele explicou que a gente tinha concebido a nossa filha em pecado, que não tinha casamento, fez uma oração, nos ensinou o que a palavra diz. E aí saímos de lá, então ele fez nosso casamento e nós caminhamos com ele até hoje. Eu, minha esposa e hoje minha filha, igual eu estava te falando, né? A Maria Eduarda canta no louvor, é uma menina que, cara, a Maria Eduarda é motivo de orgulho para mim, né? Que massa mesmo, Márcio. Eu conheço um pouco você, eu sei que você é intenso em bastante coisa assim, eu me vejo um pouco parecido também. Você já teve vontade de pastorar, de fazer a palavra? Rômulo, eu acho que cada um tem um chamado, né? Eu falo assim, eu acredito que o meu chamado não seja pastorear, mas agora a gente tem um trabalho lá, a igreja nossa, ela trabalha, por exemplo, não faz a obra quem não quer. Todo mundo tem a oportunidade de fazer a obra, é uma igreja que trabalha em célula, né? A gente tem a célula, depois do período da pandemia, o pastor Toninho nunca parou de fazer célula, ele incentivou que se fizesse de forma online, né? Legal. E eu falo que eu falo que é muito simples você falar que é cristão, mas eu acredito que o maior testemunho é você viver o evangelho. As pessoas verem que você é cristão através das suas atitudes. Eu acho que é isso que é importante. Ser uma autoridade no assunto, né? Exatamente. E Rômulo, muita gente não sabe, para quem está nos assistindo, talvez não tenha conhecimento, eu fui eleito vereador. E isso foi uma promessa dentro da minha igreja. Calma, pô. Calma. Que isso aí foi um dos motivos principais de eu ter chamado você. Eu tava rodando, então vamos para esse assunto aí. Tava rodando a internet dias antes da eleição de 2020, né? E peguei de repente, né, vendo o vídeo seu, aí vi um vídeo de uma pastora argentina. Pastora Diana, é da Bolívia, colombiana. Eu peguei e vi, né, ela profetizando. Aí peguei e fui pro escritório do meu pai, né? Eu e meu pai a gente conversa bastante. E meu pai também tem uma crença super espiritualizada. Falei, pai, você viu isso aqui? Ele falou, não, mas ouvi falar. Falei, dá uma olhada aqui. Aí peguei e mostrei o vídeo pra ele. Ele falou, caralho. Eu falei, caralho mesmo, essa cadeira pode esquecer. Conta pra nós aí como é que foi. Cara, eu me emociono com isso porque eu sempre tive esse desejo. Falar para você que não tô faltando com a verdade. Mas eu trabalhei muito tempo com o Heraldo, tinha aquela vontade e eu quero falar algo aqui, Rômulo, que meu pastor é meu conselheiro. Tudo que eu vou fazer, eu vou abrir a barbearia, fui sair do escritório do Heraldo, tudo eu costumo, pastor, o que o senhor acha? Né? Legal. E eu falava para ele, pastor, o que o senhor acha? Ele falava, não é o momento. Tá bom. Quando eu fui procurador do município, até a Regina me incentivou, falou, você tem um perfil político, tal, o que você acha? Pastor, o que o senhor acha? Não. Tá bom, pastor. Tá. Aí, estava na igreja, a pastora não me conhecia, a gente não tinha conversado aquele dia, e eu lá no cantinho, o vídeo até foi os meninos lá que eu falei para você, né, que fizeram a campanha, eles falaram, você tem que pôr o vídeo. Eu falei, não, você tem que pôr o vídeo. O pessoal tem que entender o porquê que você colocou seu nome à disposição. E ela, sem me conhecer, falou, né, que Deus estava me levantando, que tinha uma unção de autoridade sobre a minha vida. Ela, no meio da palavra, assim, aí ela pega e aponta, você me corrige se eu estiver errado. O rapaz de camisa branca, você vai conseguir o pleito que você... Ela foi direta, tipo assim, você vai se eleger porque você está procurando... E quantos dias antes da eleição?
Foi Não, alguns dias. 2 anos. 2 anos 2 antes? anos antes. Olha isso, cara, você tá louco. 2 anos antes. E aí foi quando a gente ali começou a trabalhar. Chegou na época de registrar ali, um pouco antes, né? Aí eu fui me aconselhar com o pastor. Pastor, aí ele falou, agora você vai. Legal. Agora você vai. E o pastor nunca... eu falo que a minha responsabilidade é muito grande, Rômulo, porque o pastor Toninho, ele sempre foi aquele cara assim, ele levava os candidatos na igreja, teve uma oportunidade que teve 3 ou 4 candidatos em nossa igreja, ele levava, permitia que se falasse, mas ele falava assim, olha, que seja feita a vontade de Deus. Ele nunca foi aquele cara que falava assim, olha, vota nesse aqui. E dessa vez eu falo que a minha responsabilidade é grande porque o pastor se posicionou. Entendi. E eu represento não... Pegou a procuração dele. Represento uma comunidade. Nossa Senhora. Porque ele pediu, né? Muitas pessoas votaram no Márcio, mas votaram, na verdade, na pessoa do pastor Toninho. Eu falo muito isso na eleição, né? Que legal a humildade que você tem e a gratidão a ele também. Porque é muito fácil para qualquer um falar, alguns votos, tal, não sei o quê. Mas você saber e a responsabilidade dele. E se você me permitir, eu tenho mais um testemunho aí, né? Por favor. Eu fiz uma campanha, para quem não sabe, eu gastei R$12 mil na minha campanha. Nós não tivemos o uso do fundo eleitoral. Eu fiz mais ou menos cerca de 200 visitas. Então, como foi minha campanha? Eu paguei uma pessoa só para trabalhar comigo, que foi o que fez as edições dos vídeos, sociais. Essas coisas. Os demais trabalharam tudo com trabalho, cederam trabalho para mim, não cobraram, trabalho voluntário. E o mais incrível que eu vou dar o testemunho, que muitas pessoas são eleitas assim, por exemplo, fez bastante voto em um lugar, daí vai em uma urna e outra e não tem voto nenhum. Quando eu fui eleito, eu falei assim, eu vou deixar para comemorar a hora que fechar mesmo, né? E aí depois passou alguns dias, Rômulo, e cara, Deus é incrível. Eu só não fiz voto em uma única urna. Sério? São umas 180 urnas, não são? 754 votos. Eu fiz votos em todas as urnas, em todas as zonas eleitorais. Então eu não sou o vereador do Jardim Gutierrez, do centro, do Lar Paraná, do Cidade Nova. Eu sou vereador de toda a cidade de Campo Mourão. Eu tive voto no Jardim Modelo, no Tropical, no Cidade Nova, no Jardim Gutierrez, aqui no Colégio Santa Cruz, no Colégio Integrado, lá no Lar Paraná. E aí eu falei bem assim. E o mais legal, a gente saiu à noite, eu fiquei no culto durante Foi comemorar na igreja. Durante a apuração? Durante a apuração fui para a igreja. Claro. Falei, Deus... Tô fiel, sou fiel. Eu fiz a minha parte, né? Acredito que se for para dar certo, vai dar certo. Acredito na palavra que o Senhor me deu aqui. E aí saí da igreja, não tinha terminado a contagem de votos, aí a gente acabou esperando ali, comemorando na frente da igreja, e eu fui comer uma pizza. Aí eu fui comer uma pizza, eu liguei para a pastora Diana, a colombiana? E para o marido dela, no Facebook, daí coloquei ao vivo assim, daí eu falei... Pastora, tudo bem? A senhora lembra? Me lembro. A senhora lembra da profecia que a senhora fez na igreja dela? Eu não lembro muito bem. Aí eu comecei a contar para ela. Ela começou a chorar de um lado e... Nossa, que pancada, nós do outro, né? E aí eu falo assim, né? Que eu tô ali, eu fico olhando muito na política, a questão do... que a Bíblia diz, né? Muitas vezes nós temos que matar o eu, e eu acordo todo dia, eu falo assim, vou morrer para mim mesmo, né? Porque eu acho muito legal, muitas vezes a gente sai com o ego, né? O egocentrismo, pensando no eu e não pensa no próximo, né? E aí você começa a viver o evangelho. O papel da política é totalmente o contrário, né? É para viver para os outros, é para ser dos outros. Exatamente. Não, legal, Marcião. Conta para nós um pouco, você falou do teu pastor, né? Do Ibanez, do Toninho. Mas você acompanha tem algum outros pastores que você gosta de mídia social, dessas coisas, de YouTube que você assiste? Eu gosto do David Leonardo, legal. Gosto muito. O pastor Toninho traz muito pastores para cá. Então assim, ele tem vários apóstolos que vêm da Argentina, da Colômbia, e aí a gente acaba fazendo amizade com esses apóstolos
e acaba ali mantendo contato com eles, conversando, acompanhando o trabalho deles. Mas eu sou assim, eu penso muito no seguinte, Romo, eu me alimento, o meu alimento é no meu pastor. Eu respeito muito isso, né? Porque eu falo assim, é ele que ora por mim, é ele que impõe a mão sobre a minha vida, é ele que orou por mim, então... frutificou, ele que frutificou você. Exatamente. E eu tenho muito respeito por ele, honro ele, bacana, né, que é o meu pastor. Bacana. Tenho isso dentro de mim, ele ensina muito isso, né, você honrar. Até ele fala que, por exemplo, independente de quem seja a autoridade que está na cidade, mas tem lá na palavra que toda autoridade é levantada por Deus e você tem que honrar ela, independente se é sua vontade ou não. Eu aprendi isso também há pouco tempo e tenho procurado fazer isso aí também. Então, assim, eu tenho honra pelo meu pastor e acompanho o trabalho de outros pastores, tudo, mas costumo me alimentar com o pastor. O pastor tem algo muito interessante, Rômulo, que no domingo ele tem o costume ali de fazer chama TFL, né? É um treinamento de líderes que ele faz todo domingo de manhã das 8 às 9. Então uma palavra, eu falo assim, lá, a cajadada é forte, né? A cajadada é forte. Forte, que legal. Conta um pouco para nós da sua rotina diária com orações. Rômulo, eu costumo acordar aí 6 horas da manhã, né? Eu tomo um café, vou pra boxe, eu falo, quando eu tô na boxe ali, eu cruzo com vocês, você passando cachorro ali, eu costumo ali já pôr um fonezinho de ouvido, eu tô sempre ouvindo um louvor, orando, eu falo assim que é muito interessante, Deus me deu um dom e eu tenho certeza disso, Rômulo, eu tenho muitas vezes um raciocínio muito rápido, isso não é do Márcio, tá? Até um dia eu tava fazendo um júri e eu não esqueço disso, um promotor falou algo, eu não tinha assim, eu fiz uma anotação no papel, o estagiário, hoje advogado formado, olhou e falou, Márcio, de onde você tira isso? Aí eu falei assim, cara, isso daqui é um dom que Deus me deu e eu vou falar o dia que eu me engrandecer com ele, Deus me tira. Tô lascado. Eu falei assim, entendeu? É uma coisa que... Então, Rômulo, eu falo assim, cara, muita gente pensa o seguinte, a Bíblia diz que você tem que ter o seu lugar secreto. Mas algo que o pastor me ensina e eu levo muito é o seguinte, porque muita gente acha o seguinte, tô indo para Maringá, ouça um louvor, você está 1 hora dentro do carro, é o teu momento de oração. Você está no caminho para box, ouça um louvor, é teu momento de falar com Deus. Adore a Deus, né? Benihim fala que ele corria todo dia de manhã e era o momento a sós dele com Deus. Era o momento que ele cuidava do físico e do espiritual. Que ele corria num bosque, que era o momento que ele tinha o costume de se colocar na presença de Deus, né? E muita gente acha que, me desculpe o que eu vou dizer, que pode sentar lá no vaso, né? Na sua casa, não vou falar com Deus, não. A hora que for, né? A hora que for tá Para falar com Deus não precisa ter formalismo, né? Eu acredito que é isso daí. Relação eu também. Eu comecei aos poucos, né? Com louvor, com palavra, até agora com esses pastores de YouTube e tal, não sei o quê. Mas de repente o negócio vai tomando conta. Aonde eu for eu tô com o foninho, se às vezes dá para trabalhar eu tô com o fone também, o que dá para fazer ouvindo, louvando, que consequentemente a gente teme a Deus, eu tenho procurado devolver um pouco desse amor para Ele. E eu falo assim, Rômulo, que a gente tem que tomar muito cuidado, e o pastor sempre chama atenção, anda com a Bíblia. Hoje a gente tem a facilidade do celular, tem os aplicativos, por quê? A gente ouve às vezes um pastor lá no YouTube, um cara, vamos ver se isso daqui está na palavra, né? Porque tem coisa que não está na palavra. Aí o cara deixa o espiritual, vai para a carne, né? E começa E isso é muito importante. Eu falo que, caminhar com Deus é fácil? Galera, vou falar algo para vocês, não é. Porque contraria tudo e a todos, né? Ele foi um cara que veio e desagradou, e eu falo o seguinte, é fácil você caminhar fora da palavra, porque a palavra confronta, né? E a palavra diz, né, Rômulo, que ela é igual uma lâmina, né? Ela veio para separar mesmo, porque muitas vezes até dentro da família, não é que veio para trazer discórdia, não, é porque dentro da família muitas vezes você enfrenta confrontos por causa da palavra.